Olá, mestre, tudo bom? Hoje nós vamos falar de um fator, de um elemento muito importante, a luz, dentro da fotografia. É muito importante estudar a linguagem da luz. É muito importante que os fotógrafos conheçam os princípios da luz. Ela é responsável pelo colorido das fotos e pelas graduações de cinza em uma foto preto e branco. As menores variações de luz em quantidade, qualidade, cor, fonte ou direção muda drasticamente o resultado final de uma foto e a atmosfera dessa foto. Que nem a gente fez com o vídeo anterior do olhar, aqui a gente vai começar trazendo as diferenças de luz, mudando a percepção, para vocês começarem a ir percebendo as nuances de luz por aí, os diferentes tipos de luz, as qualidades de luz, o que muda de uma para outra, começa a observar no mundo por aí, para conseguir criar fotos incríveis, né? E conseguir aproveitar isso da melhor maneira e criar fotos incríveis, né? A melhor luz, a maior luz que temos por aí, mais abundância natural, é o Sol, né? Que sem ele não existiria vida. Em um único dia, essa mesma luz do Sol pode variar muito em cor, em luminosidade, e em sua suavidade ou aspereza, se ela é direta ou ela é filtrada por alguma nuvem, o ângulo que incide sobre as coisas, as sombras que projetam. Ela pode ser ofuscante luz do meio-dia, ou pode ser aquela luz do fim de tarde, com o sol bem baixo, com aquela cor mais rosada, trazendo todo aquele universo de textura e volume pra gente. A luz também ela muda muito dependendo do local do globo e durante as estações do ano. Isso se deve a fatores atmosféricos e inclinação do planeta em relação ao Sol. Existem também as luzes artificiais criadas pelo homem. Existem as luzes incandescentes de dentro de casa, com uma cor mais amarela. Existe a luz fluorescente em farmácia, aquela luz fria. E existe também as luzes de neon e as luzes de mercúrio, de grandes estádios de esporte. E as luzes de neon durante a noite, nas cidades, de vários anúncios. Existem vários tipos de luz. Existem também as luzes de LED, que são as mais novas também, com outras características e cores e vários tipos de cores também. Então é necessário você entender um pouco das características de cada tipo de luz para poder aproveitar melhor as qualidades delas e poder usá-las de formas incríveis em suas fotos. Você pode, por exemplo, destacar algum motivo, o iluminando, deixando mais claro, ou fazendo ao contrário, destacar também, escurecendo o motivo e deixando o fundo totalmente estourado, totalmente claro, mostrando apenas uma silhueta. Luz é a fonte de todas as cores. Assim como o brilho de um objeto em cena vem da luz, a cor também vem da luz. Não pertence aos objetos, é emprestado apenas. A luz branca do sol do meio-dia tem todas as cores juntas, acumuladas nela. Na luz branca tem todas as cores ali. Tanto que quando uma luz branca atravessa um prisma, por exemplo, o prisma tem a capacidade de separar essas cores. Aí separam essas cores num leque, cada raio vai para um canto, desde todas as cores do espectro visível, desde o violeta até o vermelho. Né? Cada cor tem uma vibração e uma frequência de onda. Né? Cada cor tem uma vibração. Então, por exemplo, quando a gente olha os objetos coloridos por aí, por exemplo, marara linda voando, né? Vermelha, amarela e azul, não significa que ela é dessa cor, significa que a gente enxerga ela dessa cor, porque simplesmente ela está refletindo essas cores. As cores, a luz bate nela e reflete, por exemplo, está refletindo vermelho, amarelo e azul, o resto das cores está absorvendo. Então o que a gente enxerga como colorido são as luzes refletidas nessas frequências de onda que são essas cores, né? Que são essas determinadas cores. Então, por exemplo, um objeto branco significa que ele reflete todas as cores. Um objeto preto absorve todas as cores. Então, por isso é muito fácil entender, né, que um objeto preto ele esquenta tanto no sol, né? Porque a cor é a mesma coisa de energia, a mesma coisa que de luz, que é energia. Então ele acumula muita energia, esquenta muito. E também é muito fácil de entender como funciona um arco-íris, o fenômeno de um arco-íris, né? Porque você imagina, com várias gotinhas de chuva, cada gotinha de chuva funciona como um prisma. Quando o sol bate, a luz branca do sol bate lá, essas gotinhas elas funcionam como um prisma separando todas essas cores. E todas essas cores do arco-íris se projetam no céu, formando o arco-íris. É muito engraçado isso, é muito interessante, dá um certo nó na cabeça, né? Pensar que as cores não pertencem aos objetos, ela vem da luz, né? Isso já é um grande, são os mistérios da fotografia e da física. E aqui nessa foto dessa cachoeira a gente pode ver como se projetou o arco-íris, né?
como as gotículas de água também funcionam como prismas, né? Olha que interessante. Como a cor vem da luz, né? É muito louco isso. Mas não se preocupe com isso, a gente vai entrar fundo em cor ainda. Eu só quis dar uma introduçãozinha nas cores para vocês já entenderem luz e já irem usando por aí, já irem fotografando, irem começando a perceber. A gente vai entrar isso mais a fundo mais para frente. A única coisa que vocês precisam lembrar agora é que cor vem da luz, tá bom? Sinta o clima das cores, quente ou frio, alegre ou triste. As cores mudam drasticamente a atmosfera de uma fotografia, a sensação que o observador tem em se deparar com uma fotografia com essas cores. Os vermelhos e alaranjados causam excitação e aproximação, já os azuis causam distanciamento e introspecção. Esse efeito do vermelho se aproximar e do azul se distanciar acaba sendo uma ilusão de ótica e acontece por causa de alguns elementos de construção dos nossos olhos. Outro fato muito interessante é que as mulheres enxergam muito mais cores que os homens. Isso vai dar uma certa polêmica aqui. Então, gente, é importante vocês começarem a perceber a direção da luz principal. Que no caso a gente está falando da luz do sol, né? Então, aonde o sol está, aonde ele está se projetando essa luz e aonde você está em relação a você que está fotografando e ao objeto ou cena que você está fotografando, assunto ou pessoa, aonde o sol está mais ou menos, isso faz toda a diferença no resultado da fotografia e na sensação que ela traz, né? No desenho de luz, né? Existem 4 maneiras básicas de se iluminar um motivo, né? Ela pode ser pela frente, por trás, pelos lados ou por cima, né? Pela frente é quando o sol está atrás de você, né? O sol tá aqui atrás e você está fotografando aqui para frente. É uma luz frontal, ilumina tudo assim mais homogêneo. As sombras se projetam atrás, né? Então tem um equilíbrio legal de cores e de luz, mas ele dá um efeito muito plano. Acaba não ficando muito interessante, perde um pouco o volume, dá um efeito meio chapado e plano. A luz quando está em cima, né? Quando está em cima da cabeça, praticamente o sol do meio-dia, com algumas variações de ângulo, também não é uma luz legal também. A pior de todas as luzes é essa, onde projeta sombras no rosto, sim, e causa algumas deformidades essas sombras. Não fica bonito. Normalmente quando tem essa luz, ou você tem que dar uma compensada nessas sombras, dar uma suavizada com alguma luz de preenchimento, ou frontal ou lateral, ou levar a pessoa para a sombra, para fotografar na sombra. Tem também a luz lateral, que é a mais bonita de todas, que é a luz que traz mais volume e que dá uma profundidade, um relevo, uma tridimensionalidade muito mais interessante, traz também as texturas e é uma luz muito bonita, a luz lateral. É muito bonito quando se consegue uma luz suave lateral, que é a famosa luz de janela, que é lindo. Olha que linda essa luz, como ela desenha bem os contornos, as formas, né? E como dá um desenho legal de luz e sombra, né? Mas normalmente luzes de janela, elas dão fotos incríveis. É uma luz muito bonita, por ser uma fonte de luz grande. Essa luz da câmera, por exemplo, não é uma Rolleiflex, é uma imitação de uma Rolleiflex, né? Eu sei porque eu tenho uma Rolleiflex. Mas olha que bonito que fica a luz lateral, como ela dá volume, olha que luz bonita, né? Parece uma luz do dia, parece uma luz de estúdio, mas ela está imitando como se fosse uma luz do dia, né? Porque ela tem muitas altas luzes, ela tem sombra, ela tem média, ela tem luz de preenchimento ali, parece mais de uma luz. Mas é uma luz lateral e olha que bonito que dá a profundidade, o volume, a textura que se consegue ter numa imagem. Uma imagem simples, minimalista, uma câmera com uma mão, um close. Mas olha que luz bonita, meu. Uma luz muito bonita, uma fotografia linda. Os reflexos da câmera também. Com certeza tem uma luz frontal de preenchimento aí também. Aqui nesse estilo, né, praticamente nessa natureza morta ali, desses objetos, com essas laranjas, também é uma luz lateral também, completamente lateral, bem de lado essa luz. E é uma luz suave, é uma fonte de luz grande e suave. Olha como traz profundidade também. Aqui no caso é uma fotografia em estúdio, né? Onde a gente tem maior controle da cena e da iluminação. Mas olha a profundidade, olha que bonito que fica esse projeto de iluminação dessa imagem. Tem a luz também quando ela está atrás da pessoa sendo fotografada de frente para a câmera. A luz vem lá do fundo. Isso a gente chama de contraluz. Essa luz também causa efeitos muito interessantes. É a luz que a gente consegue fazer a silhueta, por exemplo, a gente consegue uma pessoa
que está sendo fotografada, que ela fique na silhueta, que ela fique escura e que se destaque com o fundo totalmente claro. Consegue efeitos muito interessantes. E às vezes você pode amenizar essa silhueta dependendo de onde a luz está rebatendo, de onde está vindo mais luz. Por exemplo, o sol pode estar vindo por aqui, mas pode estar rebatendo numa parede, pode estar vindo um pouco de luz lateral, um pouco de luz frontal. Com isso você vai conseguindo amenizar algumas silhuetas. Ou pode deixar na silhueta também para deixar alguns efeitos interessantes, dependendo do motivo. Normalmente é uma luz que faz um contorno, faz um halo de luz em volta, trazendo uma esfera até angelical ou de certa importância. Causa essa luz de contorno que a gente chama de luz de efeito, né? É uma luz muito interessante que dá para explorar muito também. Mas tem que ter um pouco de cuidado com a intensidade na fotometragem, na regulagem da câmera, com a luz que vem de trás e com a luz que vem de cá, para não estourar muito essa luz que vem de trás, tentar dar uma equilibrada, dependendo com a experiência, mais com o tempo vocês vão começando a identificar tudo isso. O importante é que vocês comecem a olhar por aí, de onde a luz está vindo, para onde ela está se projetando, a cor dela, a altura do sol, começar a identificar essas coisas por aí, né? Esse esquema de luz aqui que eu peguei pra gente é um esquema muito bacana pra gente entender as variações de luz do sol, né? De luz ambiente, né? Aqui a gente tem esse globo que simboliza como se fosse a atmosfera, né? O globo atmosférico. E todas as posições possíveis que o sol, as mais comuns, né? Que o sol, que a gente pode aproveitar a luz do sol, né? A luz lateral ali, a luz frontal, a luz de contorno, que a luz de contorno é sempre 45 graus de trás, 45 graus de trás, tanto da esquerda como da direita. E a contraluz, né? E a luz de cima, que é aquela luz que não é tão bom para fotografar, porque causa muitas sombras, né? Que eu já falei. E dentro desse globo tem várias outras variações, né? No meio dessas setas tem várias outras variações. Aqui a gente está só com algumas variações. Mas já é uma maneira de vocês conseguirem perceber e observar o sol, onde ele está, que efeito que ele vai causar, que tipo de fotografia que vocês podem fazer, onde vocês vão localizar a pessoa, dependendo se é foto de gente, se é retrato, em exteriores, ou se é foto de natureza, aí tudo muda, né? Tudo muda, depende do objeto. Porque a luz do sol ele funciona como um projetor mesmo, ele vai projetar a luz e onde bater a luz vai projetar a sombra. Se for luz direta vai ser uma sombra mais dura, se for luz suave, se for luz mais suave, ela vai projetar uma sombra mais leve, né? Então a gente consegue pegar a direção do sol e saber aonde vai ser projetada essa sombra e a profundidade da sombra, a gente começa a perceber por aí, começa a olhar e consegue dominar um pouco os efeitos que a gente consegue, que a gente quer causar em cada fotografia, né? O contraste também, né? Olhando esse esquema de luz e indo um pouquinho além, eu posso definir alguns tipos de luz que a gente tem, né? Que é a luz frontal, a luz lateral e a luz de efeito, né? Então, em estúdio a gente consegue simular a luz do sol, que a gente consegue definir alguns tipos de luz, né? Que é a luz principal, que é a direção da luz, da onde está vindo a luz principal. Temos a luz de contorno, né, que é uma luz de efeito, que normalmente é aqueles halos de luz que você consegue pôr em volta. A luz de preenchimento, que é uma compensação dessa luz principal, que ela vai suavizar as sombras, ou trazer preenchimento, trazer um pouquinho de formação em algumas áreas de sombras, ou deixar mais forte algumas áreas que a luz está estourada. Normalmente é uma luz muito geral, muito difusa, geral. A luz de preenchimento ela é para todas as direções, ela preenche tudo. E existe também a luz de cabelo, que é parecido com a luz de contorno, a luz de efeito, e é uma luz de cabelo direcionada mais para o cabelo, para trazer mais brilho, mais cores para o cabelo, né? Então tem esses tipos de luz de estúdio, e que a gente consegue também trazer esses tipos de luz, se ligando nisso, na posição que está a luz, a gente consegue trazer esses tipos de luz também externas também, usando a luz do sol para isso, né? Por exemplo, se a luz do sol está muito forte, está sendo projetada muito no rosto, para o lado esquerdo para o lado direito, aqui vai projetar muita sombra. Então a gente pode jogar uma luz de preenchimento, suavizando essa sombra, trazendo mais informação onde está com menos luz, ali embaixo, no pé também. Então a gente consegue começar a perceber essas nuances, esses tipos de luz, para poder trazer mais, para poder aproveitar mais a luz que temos por aí, né? Um horário muito bacana de se fotografar também é um pouco antes do sol nascer e um
logo depois que o sol se põe. Chama horário mágico da fotografia, é maravilhoso. É onde o céu aberto vira um verdadeiro estúdio. Fica um verdadeiro estúdio, os reflexos ficam lindos, parece uma obra de giz pastel. Fica tudo meio nivelado, as cores se harmonizam, os brilhos dos reflexos se harmonizam, as sombras também vão embora, mas tem também uma profundidade. Fica muito bonito e é um horário muito legal para se fotografar carro a céu aberto. Carro é uma coisa muito difícil de fotografar, porque tem muito reflexo, né? E nesse horário ele fica lindo, fica com os reflexos lindos. É uma pena que o horário dure tão pouco, ele dura apenas 15 minutos no máximo, nem isso, dura 10 minutos. Até que a noite venha e engula o dia e aí já muda drasticamente de novo. Mas também à noite dá para fazer fotos muito interessantes, fotos noturnas, né, com longas exposições, porque aí começa a clarear, começa a entrar as luzes da cidade, se destacam, né? A luz da lua, a luz da cidade, os neons da cidade, os carros nas estradas, faixas de carro que passa e começa a pintar com a luz. Os faróis do carro passando com a velocidade lenta faz aqueles fachos de luz que são lindos, né? Então também são várias oportunidades, são várias situações diferentes de luz que são muito interessantes que dá pra gente aproveitar. Luz difusa ou suave. O que é uma luz difusa? Uma luz difusa é uma luz direta que ela atravessou algum elemento difusor. Pode ser uma nuvem no caminho do sol ou um papel vegetal na frente do refletor. Isso faz com que ela se espalhe para todas as direções, que ela é uma luz direta, é uma luz mais concentrada, com os raios paralelos, e quando ela passa por um elemento difusor, ela fica rebatendo lá dentro, os raios vão para todas as direções. Isso faz com que ela se espalhe e vira uma luz difusa mais suave. Isso faz com que ela amenize os contrastes e as sombras, amenize as sombras também, com os contrastes ela ameniza as sombras. E ela faz uma luz mais suave, ela faz um degradê mais suave entre a luz e a sombra. Então ela consegue os limites assim de luz e sombra, os desenhos das sombras, assim, que quando a luz é dura, o desenho da sombra é muito nítido. E na luz suave ela vai diminuindo essa diferença de luz e sombra e vai suavizando os contornos da sombra. Então é uma luz muito bonita, uma luz usada muito em ensaios de beleza também, porque ela acaba disfarçando algumas imperfeições do rosto, como rugas, olheiras e até pele meio áspera. Então é uma luz muito usada em ensaio de beleza. Luz suave, frontal. É uma luz também que ilumina muito o rosto, porque é uma luz grande, né? E muito brilhante. Então ela é uma luz muito usada para esse tipo de fotografia. Então aqui é o caso da luz lateral. Olha como a luz lateral, isso é uma luz dura, é uma luz direta, luz dura. Você pode perceber como as sombras são profundas, é uma luz só, uma fonte de luz só de estúdio. Mas você percebe como fica bonita, né? Como fica um desenho de luz e sombra bonita no rosto, né? A sombra está totalmente no breu, né? Ela praticamente não tem luz de preenchimento. Mas olha como fica. Esse é um exemplo para vocês entenderem como funciona uma luz dura e uma luz direta também. Porque normalmente a gente tem a luz direta e a gente cria uma luz de preenchimento também, que ela serve para suavizar as sombras, né? Nesse caso aqui, uma luz de preenchimento, ela suavizaria essa sombra, ela traria mais informação nessas sombras aqui, não estaria tão escuro. Mas é uma estética interessante essa de estúdio que o fotógrafo buscou, não está errado, está lindo. Eu só estou contando para vocês saberem também o que dá para fazer, quais são os tipos de iluminação. Esse retrato de beleza aqui de Beauty também eu fiz lá no estúdio. Ele imita também uma luz de janela, uma luz do sol assim, bem suave também, mais baixa, mais oblíqua, lateral. E olha como desenha bem o rosto, né? Quando cria um volume, essas sombras do lado direito. A luz praticamente está em 45 graus, os reflexos que dão no olho, o reflexo dá na boca. E é uma luz muito bonita. Aqui tem uma luz de cabelo vindo de contra também, que dá para perceber aqui do lado direito, esquerdo, onde tem umas altas luzes no cabelo. Mas olha como é uma luz bonita para retrato, como desenha bem o rosto, como traz profundidade, como uma luz interessante. Aqui é um exemplo de um dia nublado, né? Um dia nublado onde tem uma grande luz suave em todos os lugares, né? Então a gente consegue ter informação. Se fosse um dia com muito sol, a gente não conseguiria talvez ter informação no rosto dessa velhinha se divertindo, alimentando os pombos no banco da praça. Talvez o rosto estivesse mais no escuro, não trouxesse tanta informação da expressão dela de alegria, né, alimentando os pombos. Então os dias nublados é muito bom também. Ele elimina um pouco mais as sombras,
mas a gente consegue ter um pouco mais de informação em todas as áreas da imagem, né? Essa foto aqui da vovó japonesa brincando com a sua netinha, fazendo bolhas de sabão, é um exemplo legal também de uma luz muito forte, intensa, uma luz do meio-dia, porque ali atrás a gente consegue ver que tem uma luz muito mais forte, ó, onde está estourado lá atrás, tem algum objeto branco estourado, então o fotógrafo optou por fotografar na sombra. Então uma das soluções muito bacanas que a gente consegue em dias muito ensolarados é ir para a sombra, fotografar na sombra. E o fundo pode estar estourado, porque o fundo não importa. Acaba atraindo o olho para lá também, porque são altas luzes, o olho é direcionado para a luz. Mas caso o fotógrafo quisesse nivelar essa luz, ele teria que jogar um flash ou alguma luz nas pessoas aqui da foto para conseguir nivelar e não estourar tanto lá atrás. Ele conseguiria fechar mais o diafragma e iluminar mais as pessoas aqui da frente. Então, gente, a luz do Sol, para chegar até nós, ela tem que viajar e atravessar a camada atmosférica. E pelas próprias condições da camada atmosférica e características dela, e até pela própria condição do Sol, algumas cores passam e outras cores são bloqueadas em alguns momentos do dia. Você pode perceber que tem algumas alterações de cor, né, durante o dia, no pôr do Sol, no nascer do Sol e no Sol do meio-dia. O pôr do Sol e o nascer do Sol é uma cor sempre um pouco mais alaranjada, mais quente. E no meio do dia, no sol do meio-dia, é uma luz, aí vem todas as cores, né? É uma luz branca, a gente consegue ter essa luz branca. Então, tudo que vemos por aí é essa luz refletida do mundo que chega até nós e até a câmera. Aqui eu trouxe também esses exemplos, né? Simbolizando a atmosfera terrestre, como o Sol se comporta, né? Por que fica colorido, né, no pôr do sol? Por que consegue trazer cor? Aqui nesse exemplo a gente consegue muito bem ver o raio do sol com todas as cores separadas, né? E algumas cores estão sendo filtradas e outras cores estão passando por um efeito da atmosfera e pela inclinação do sol. Por isso que fica uma cor mais amarelada, rosada, dependendo da inclinação do sol. Por causa dessa filtragem mesmo, que é uma característica atmosférica mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre as estações do ano. Todo mundo já conhece um pouco o que acontece com cada estação, tanto no plantio, nossos hábitos, né? O nosso humor e a própria natureza, como se renova e o que acontece em cada estação. E com a luz não poderia ser diferente. Cada estação do ano, cada época dessa tem uma luz diferente por condições atmosféricas, por inclinação do sol, por vários fatores. Na primavera, por exemplo, tem os dias mais longos. A luz da primavera é uma luz muito pura e bonita. No outono, os dias vão se encurtando. A luz do outono é uma luz muito clara, forte e viva, tendendo sempre para cores mais alaranjadas, até pela própria natureza. Você percebe que as flores vão se renovando, vão caindo, as cores são mais para o marrom, para o avermelhado, isso acaba refletindo, trazendo um pouco dessa cor para a nossa fotografia. No inverno é uma época mais intimista, né? Pela própria posição do sol a gente tem uma luz mais oblíqua, mais lateral, e acaba proporcionando mais desenhos de forma, e traz todo o universo das texturas. A cor que traz uma cor mais azulada, mais fria. No verão já são cores fortes, cores muito saturadas, a luz é muito intensa, os brilhos são muito fortes, projeta muitas sombras, é uma luz muito satisfatória do verão na maior parte do dia. A melhor coisa no verão é tentar fotografar nos horários do sol mais baixo, no começo do dia ou no finzinho de tarde, ou então tender a fotografar sempre na sombra. Se for no caso de pessoas, levar sempre para a sombra, para fotografar na sombra, para tentar controlar um pouco mais essa luz. Pense no Sol e na luz geral como um grande projetor que projeta o mundo para nós e para dentro da câmera. A câmera nada mais é que uma caixa preta escura com orifício onde esse mundo se projeta para dentro dela. Que nem uma sala de cinema, e através da luz que essas imagens são gravadas e capturadas pelo filme e o sensor da câmera. Realidade essa que não se repete jamais. Então a câmera é um elemento mágico, nos dá o poder de prender e captar esses momentos únicos, ou criar obras de artes únicas. E podemos criar sensações através disso, manipular emoções, criar sensações, trabalhando e alterando as várias configurações de câmera e várias dessas configurações que já foram ditas para isso. Então o trabalho de fotógrafo é um trabalho de uma grande honra, porque você lida com emoções, você lida com símbolos. As fotografias nada mais são do que símbolos. Esses símbolos eles linkam, eles são gatilhos que nos linkam às sensações e emoções que são comuns a todos. Então é um trabalho de grande responsabilidade do fotógrafo ou de qualquer artista.
Iluminação é e continua sendo uma das experiências mais poderosas humanas, mais clamada e solicitada em rituais e práticas religiosas. Uma imagem brilhante, com muito brilho e muito colorida, ela nos passa a sensação muito de otimismo, de alegria, né? É só vocês mesmos tentarem lembrar, tenta lembrar dos momentos mais felizes da sua vida. Como é que vem em sua mente? Normalmente são trechos de filme, fotos ou trechos de filme. Normalmente são muito brilhantes, coloridas e dinâmicas. Então a luz e a sombra é um elemento muito importante e nos dá a possibilidade de manipular sensações e emoções com muito mais eficiência do que o próprio assunto da foto. A claridade que se observa em um objeto depende da distribuição total de valores de luminância da cena toda. O brilho tem que ter relação com o todo, tem que ter um referencial. Uma imagem é muito brilhante, um objeto está muito brilhante em relação ao quê? O nosso cérebro sempre tenta equilibrar uma imagem, buscando todos os brilhos que tem na cena toda. Então uma imagem que está muito brilhante em uma cena, com fundo escuro, se ela for colocada em outra cena com os mesmos valores de brilho, com uma cena clara, a gente vai ter a impressão que ela não é tão brilhante, porque ela precisa ter esse contraste para a gente ter uma sensação de que ela é brilhante. Então o brilho é relativo. Aqui eu trouxe um pouco essa pintura do Rembrandt, porque a fotografia ela bebeu muito das artes plásticas, né? E aqui é um exemplo claro, né, de uma cena com muito contraste. E o Rembrandt é um mestre dessa história do brilho, né, da luz dele. Ele é um exemplo de luz, ele tem uma luz magnífica. E nesse quadro aí do casamento de Sansão, a Dalila ali, a figura central, em forma de triângulo, uma forma de pirâmide. E nessa cena a gente não vê de onde está vindo a fonte de luz, olha que interessante. Então vira uma cena sagrada, né? Onde a Dalila é praticamente uma emissora de luz, né? Parece que a luz brota dentro dela para fora e ela parece uma verdadeira luminária. E o poder reflexivo que ela tem de emitir luz para as pessoas em volta também, né? Então ela é como se ela fosse uma película, ela quase não tem textura, quase não tem sombra. E ela está emitindo essa luz quase sagrada está vindo dela, ela está iluminando, ela está numa posição de iluminação mesmo. E a claridade, a iluminação se acontece assim, quando o objeto iluminado ele está inteiro iluminado de forma homogênea. O Rembrandt falava muito sobre isso, e em todos os limites dele, certo? Completo, todos os limites da forma dele está iluminado por igual. E esse tipo de conceito foi usado muito em editoriais de moda, né? Com aquelas modelos com a pele super iluminada por igual, tentando evitar sombra, que é uma fotografia mais de beleza e de luz mesmo, né? A gente sempre tem que olhar o simbolismo, o universo simbólico da imagem, né? Luz, sombra. Luz vai se referir sempre ao bem, à luz, à iluminação, a uma coisa sagrada, né? O pessoal de moda busca muito essa linguagem também, né? O brilho encontra-se entre as claras fontes de emissão de luz, como vela, fogo, lâmpadas, e as outras coisas do cotidiano, que são as coisas que refletem, que recebem essa luz e refletem. Aqui eu trouxe esse exemplo para a gente entender como é que funciona o contraste, como o nosso olho se comporta também, né? Então você olha nessa cena aqui, essa cena toda preta com uma bola branca, né? Agora eu vou passar para a próxima cena, a próxima cena toda branca, a bola é o mesmo tom, a bola da cena preta e da cena branca é o mesmo tom, é exatamente a mesma claridade que tem na bola. E olha como o nosso olho equilibra, como muda. Porque na cena escura parece que a bola é muito mais clara, quando a gente vai para a cena clara, parece que a bola escureceu, né? Como o nosso olho, como o brilho tem muito a ver com o fundo, né? Com o contraste da cena toda, né? O brilho, assim como a cor, não pertence ao objeto, ele vem da luz. Então, uma cena, para a gente ter uma noção do brilho total, do brilho real de um objeto, a gente precisa ter essa cena iluminada de forma homogênea. Porque quando um objeto está muito perto da fonte de luz, ele costuma ter mais brilho, porque ele recebe mais luz. E um objeto longe da luz, ele tende a ter menos brilho, porque ele recebe menos luz. Então, o brilho tem a ver com a localização desse objeto no espaço em relação a essa luz. Existe um degradê de luminância, conforme os objetos estão perto da luz.
Então, para a gente ter uma noção do brilho real das coisas, a gente precisa de uma cena com uma iluminação homogênea. Gente, olha nessa foto, por exemplo, como a luz consegue ter uma profundidade e ela consegue fazer com que a gente localize os objetos no espaço, né? Por um degradê de luminância. Olha que bacana essa foto com a câmera mirada para cima, que a luz vem de trás, ela vem banhando, né? Gradualmente, lá de trás aqui para frente. Então, como a gente consegue ter uma luminância por profundidade aqui também? Um degradê de luminância e buscando também a profundidade, a localização dos elementos no espaço, né? E olha nesse outro exemplo, dessa escadaria, dessa imagem dessa escadaria, onde o elemento emissor de luz são as janelas. A luz toda da cena vem das janelas. E olha como a gente consegue um degradê também de profundidade, como a gente consegue um efeito de luminância através da profundidade também, como traz profundidade, como traz volume, né? Ali de trás e vem, quando vai chegando mais para frente, vai escurecendo a imagem, né? Aqui eu coloquei esse objeto, essa garrafa, aqui esse desenho dessa garrafa para demonstrar como que a gente pega um objeto fora do cenário, fora da fonte de luz, a gente não sabe de onde vem a fonte de luz. Como a gente sabe, né, que a fonte de luz ela consegue mapear um objeto no espaço, onde ele está dentro da profundidade do espaço, se ela está mais para trás, se ela está mais para frente, se ele está mais perto da luz, se ele está mais longe da luz. Aqui nessa garrafa a gente tem metade dela clara e metade escura. Aqui a gente não consegue saber se é a garrafa que é desse jeito ou se é algum efeito de iluminação. Hein? Então aqui a gente já consegue, já perde aquela noção de profundidade, né? E aquele degradê de luminância. Mas a gente pode sofrer também uma ilusão de ótica, né, nesse processo. Porque numa cena, para a gente manipular isso, por exemplo, um objeto muito perto da luz pode ser um objeto escuro, que ele tem menor capacidade de reflexão. E os objetos longe da luz podem ser objetos muito brilhantes, com altas capacidades de reflexão. Nisso a gente consegue manipular a profundidade de uma cena. Uma vez foi feito um experimento num museu, num espaço, onde se pegou um cone de madeira, pintou de branco o cone de madeira e se colocou ele ligado com cabos de aço paralelo ao chão, nessa altura mais ou menos, com sua ponta mirada para frente, mirada para o observador. E nesse espaço foi projetado para ele luzes homogêneas, frontais, difusas, ou seja, a ponta do cone sumiu. As pessoas que viam o cone, que chegaram no museu, viam apenas uma roda, viram uma roda chapada, não viam o cone, pois a sua ponta tinha sumido devido à iluminação, tinha acabado com o volume. Em algum momento nesse espetáculo foi trocada a luz, colocaram luz lateral, então a ponta do cone surgiu como mágica, as pessoas ficaram perplexas. Então a luz ela é capaz de mudar as formas dos objetos, profundidade desse objeto, reflexo, cor, brilho e profundidade desse mesmo objeto e localização no espaço. Sombras. As sombras podem ser próprias ou projetadas. Sombras projetadas é a interferência de um elemento em outro elemento, é a capacidade de um elemento de causar obscuridade em outro. A sombra é um elemento narrativo muito interessante. Nossa sombra é a nossa parte baixa, dúbia, a nossa parte reprimível. Em algumas culturas não se permite que se pise na sombra de um homem, diz que dá azar. Ou em algum enterro, se sua sombra está sendo projetada dentro da cova, enquanto se enterra um caixão, diz que dá muito azar, que a pessoa pode até morrer. São algumas crendices e algumas coisas do universo simbólico, mas que são muito interessantes de ser usado na arte como universo simbólico, como simbolismo mesmo, né? As sombras, elas são entendidas como elemento, sua sombra, elas são entendidas como um único elemento na composição, uma única massa. Nosso olho, nossa percepção tem a capacidade, tem a tendência de separar brilhos, elementos com brilhos similares, com brilhos parecidos, e os separar e os unir em grupos distintos, criando uma unidade de luz e sombra. Então, um projeto de iluminação criteriosa é capaz de dar uma unidade a uma composição, unidade e ordem. É muito interessante também o simbolismo da luz e sombra dentro das artes plásticas e das imagens. É uma grande disputa. Luz e sombra significa a disputa de duas forças, do bem contra o mal, duas forças antagônicas. A luz significa a parte elevada, o brilho, ou a parte mágica, a parte sagrada. E a sombra é a parte mais baixa, é o mal.
Isso é muito usado nas artes plásticas como de forma narrativa, deixar algumas cenas em sombra como elemento narrativo, significando que é essa parte nossa sombria, essa parte escondida nossa. Olha que linda essa foto da igreja, por exemplo, como tem um caráter sagrado. Como ela perde um pouco de contraste, um pouco de definição por causa desse flare. Esse efeito também é conseguido com fumaça, né? Uma fumaça bem levinha com máquina de fumaça, deixa uma leve camada de fumaça bem fog. E a luz ela traz esse efeito, que é um efeito quase divino também, né? De magia ou de sagrado, né? De alguma coisa sagrada, de algum milagre acontecendo. Aqui mais um exemplo da luz sendo usada como elemento narrativo, né? Como elemento mágico, né? Tem uma luz vindo de cima, né? Sempre quando a luz vem de cima, ela tá vindo dos planos superiores, né? É um plano etéreo mandando uma luz, uma mensagem, uma iluminação aqui para os planos baixos aqui, para o plano da matéria, para o plano terreno. Simboliza muito o sagrado, né? E nesse editorial de moda, o modelo tá abrindo uma caixa misteriosa, e dali tá surgindo uma luz. Aí fica claro que ali tem um objeto mágico, um objeto valioso ali dentro, né? A iluminação tende a gerar uma atração do olho de acordo com alguma características ou com algum objetivo que a gente possa querer. Se a gente for traçar um paralelo de atração do olhar, eu acredito que a luminância e o brilho está disparado como o primeiro lugar da atração do olho. Mais do que forma, cor, movimento ou qualquer outro elemento, textura dentro de uma composição. Nosso olho ele é imediatamente atraído para a luz, para as partes mais claras da imagem. E é lógico que esse brilho tem que estar destacado do resto da imagem, tem que ser mais brilhante do que o resto da imagem para que isso aconteça. Um grupo de bailarinos num palco com diferentes desenhos de luz, com diferentes tipos de iluminação, vai causar diferentes reações do público. Então um projeto de luz e sombra, um projeto de iluminação cuidadoso é muito importante, porque acaba despertando diferentes emoções e diferentes sensações. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Essa parte de iluminação aqui foi só o começo, foi só a introdução. E espero que vocês tenham gostado. E compartilhem com mais pessoas, ajudem mais pessoas, porque é um universo muito bacana essa da luz e sombra. Começar a perceber a sombra por aí, começar a usar ela de forma narrativa e de forma incrível nas suas fotografias, para conseguir fotografias mais incríveis. Mais pra frente a gente vai aprofundar mais essa parte de iluminação, que é uma parte muito importante da fotografia, ainda mais quando você vai fotografar produtos ou quando você vai fotografar retratos mesmo, tem produtos, a gente entender a família de ângulos, as reflexões. É um universo denso, um pouco mais de física, é física mesmo, luz é física pura. Mas mais pra frente a gente vai entrar, né, nessas questões também, gente. Muito obrigado.